Irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Cantamos e oramos sobre o amor do nosso Senhor e, como já várias vezes fizemos essa consideração, que quando hoje nós falamos sobre amor, ou a própria igreja, ou a própria cristandade, e o mundo principalmente, ele tem entendido o amor de uma maneira muito diferente da maneira com que a própria palavra nos diz e o próprio feito do nosso Senhor Jesus nos mostra. E há um risco muito grande, como nós cantamos, e temos lembrado de o Deus Filho, Ele ter deixado aí o esplendor da sua glória e Ele ter vindo a essa terra como homem, vivido e tomado a cruz em nosso favor. Há um risco de nós romantizarmos essa situação, esse feito, e de fato esse ato ele não é um ato para ser romantizado, para nós enxergarmos esse amor da maneira como Hollywood coloca, como as novelas colocam. O amor que nós vemos aqui na palavra do Senhor é um amor muito mais consistente, absoluto, eterno e muito diferente da maneira como o mundo assim o prega. E justamente por causa dessa falta de compreensão do amor bíblico, do amor que foi manifestado e mostrado ali na cruz, como Romanos 5 fala, se não me engano, semana passada, Marcelo, algum dia, ou Ricardinho, foi semana passada o Ricardinho quando leu, que o Senhor ele mostra o seu amor pelo fato de ter Cristo, Deus mostra o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E, infelizmente, o mundo e a cristandade, muitos têm entendido que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, e muitos têm entendido que ainda temos a permissão de continuarmos na prática do pecado. Mas quando nós, por exemplo, vamos lá na primeira carta, na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículos 8 e 9, em 1 João, capítulo 3, versículos 8 e 9, João ele escreve que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, atenção nessa afirmação, irmãos, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E talvez aí há umas 3 semanas atrás, um mês atrás, ouvindo um irmão que vive na Espanha, um irmão que ele é um pastor, que ele vai dando várias notícias aí do mundo cristão, do mundo gospel, e ele vai fazendo comentários sobre essas várias notícias a nível mundial. E esse pastor ele comenta sobre um rapaz, não sei se eu posso dizer que é irmão ou não, mas quando criança, esse rapaz agora, ele fez muito sucesso, um cantor, fez bastante sucesso, uma voz esplêndida, cantando músicas cristãs, e talvez agora com seus 20 e poucos anos, ele se declarou
sei lá, homossexual, bissexual ou qualquer coisa do gênero. E esse rapaz ele fez a afirmação de que é possível ser homossexual e ser cristão. E se eu faço essa pergunta para os irmãos, né, se eu volto essa pergunta, é possível termos um irmão que vive na prática do homossexualismo? É possível essa pessoa ela ser uma cristã? E eu sei que vou afirmar aqui sem medo de errar, que pelo menos para a maioria de nós, a nossa afirmação vai ser que não é possível. E óbvio que a gente poderia discorrer um pouco com respeito a isso, mas o que eu quero pegar o gancho nessa colocação, irmãos, e abrir com os irmãos e ler com os irmãos em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Só para contextualizar um pouco melhor, vou iniciar a leitura a partir do versículo 20 do capítulo 5, do capítulo anterior, quando Paulo ele faz essa colocação em que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? E no versículo 6, agora, sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, e por que então que eu terminar dessa leitura aqui, por que eu quis pegar esse gancho sobre essa situação desse rapaz que declarou ser possível ser um cristão e ser um homossexual? Quando nós lemos aqui o capítulo 6, ou essas passagens no capítulo 6, muito importante, porque quando Paulo ele discorre aqui, ele não faz uma especificação com respeito ao pecado, a qual pecado, mas ele generaliza. E esse é um ponto que é super importante nós compreendermos, e aí eu vou fazer não desafio, irmãos, mas é uma colocação para os irmãos pensarem, para os irmãos considerarem. Me fugiu a palavra, então, mas qual que é a colocação que eu quero fazer? Porque, de certa maneira, somos muito tolerantes com com respeito a determinados pecados e muito tolerantes com a alguns pecados e intolerantes com respeito a outros pecados. E se os irmãos, então, me respondem, ou respondem a si mesmo, que não é possível que um cristão ele seja homossexual, eu espero, ou que um cristão viva na prática do homossexualismo, ou uma pessoa, eu espero que, por coerência e por clareza, os irmãos também respondam que não é possível ser avarento e ser cristão, ser idólatra e ser cristão,
ser fornicador e ser cristão, ser adúltero e ser cristão. Porque, irmãos, não há distinção de pecado quando nós lemos aqui no capítulo 6 de Romanos. Se os irmãos acham que é possível um cristão ser avarento, um cristão ser adúltero, um cristão ser maledicente, um cristão ser, sei lá, qualquer outro pecado, então, por coerência, os irmãos ou o irmão precisa colocar que um cristão ele pode ter essa prática homossexual. Mas, irmãos, o que é que eu quero colocar em tudo isso? Em primeiro ponto, é afirmar, como nós lemos aqui em João, na primeira epístola de João, que não é possível um cristão viver na prática do pecado. Não é possível um cristão viver deliberadamente em pecado, voluntariamente em pecado. Isso não é possível tomando as próprias palavras do nosso irmão João. Não é possível, seja qual for o pecado. Então, a mesma intolerância que a maioria de nós temos com respeito ao homossexualismo, e isso é bíblico, nós precisamos ter com respeito ao pecado, aos nossos olhos, menos grave possível. Porque qualquer pecado que nos leva a uma prática, irmãos, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E estamos indo contra essa obra, porque Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Cristo, quando nos comprou, irmãos, foi para nós parássemos de servir ao pecado, e agora com uma nova vida, com essa vida transformada, com o Espírito Santo habitando em nós, como o nosso irmão Adalberto orou, nós então tivéssemos condições de não servir mais ao pecado, mas servir ao nosso Senhor, ao nosso dono. Porque quando nós lemos em Mateus, em Lucas, quando Jesus aqui na terra é criticado por comer com publicanos e pecadores, qual que é a afirmação que ele faz? Não são os sãos que necessitam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores, e importantíssimo em Lucas e em Mateus essa colocação, pecadores ao arrependimento. Porque não faria pouco sentido ou nenhum sentido, irmão, se nós doentes fôssemos ao médico para continuarmos doentes? Não é algo sem sentido isso? Eu vou procurar um médico, eu estou doente, eu vou procurar um médico para que eu continue doente. Não tem sentido algum, como também não tem sentido algum nós recebermos e contemplarmos essa obra, essa mesa, e nós vivermos na prática do pecado. Não faz sentido nenhum, irmãos. Então, consideração e o apelo que eu faço aos irmãos, a mim, a todos nós, é que o Senhor nos livre dessa graça barata, irmãos, que tem sido pregada hoje. Nos livre desse evangelho que não é o evangelho bíblico, desse Jesus que não é o Jesus bíblico. E o Senhor nos livre disso, irmãos. E que o Senhor nos incomode cada vez que nós pecarmos contra Ele. Que o Senhor nos incomode a tal ponto de nós chegarmos a Ele para confessar os nossos pecados arrependidos. É necessário arrependimento. O Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Nós não podemos, irmãos, viver na prática do pecado. O Senhor nos livre, que essa mesa, esses elementos, eles possam renovar essa mensagem em nós. Que o Senhor possa verdadeiramente ser o nosso dono, que o nosso corpo, os nossos membros, eles possam ser úteis para o reino de Deus, não como instrumentos de iniquidade, mas para a justiça, para proclamar as virtudes do nosso Deus, daquele que nos salvou. Que o Senhor nos livre, irmãos, de participarmos desse momento com a mente confusa, pensando que a morte do Senhor Jesus foi algo que custou qualquer coisa. É certo que foi algo que a nós não nos trouxe dor física, porque o Senhor tomou essa dor física ao ser pendurado ali no madeiro. Mas, irmãos, nós precisamos ser livrados definitivamente do pecado, da prática do pecado.
E parece incoerente, porque João, ele na própria epístola, nessa primeira epístola, ele fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Mas como é isso, irmãos? Parece incoerente, só que o destaque que João faz é justamente alguém que vive na prática do pecado, alguém que peca porque quer. Todos nós somos falhos. Ainda estamos nesse corpo corruptível, nesse corpo limitado, nesse corpo cheio de fraquezas. Mas a graça do Senhor é superabundante justamente para nos livrar dessa escravidão ao pecado, de nós termos que obedecer às paixões da carne. Não, nós não temos mais que obedecer às paixões da carne, irmãos. Agora nós temos a opção, e o Senhor não vai fazer isso por obrigação, mas nós temos a opção, a alternativa muito mais saudável de obedecermos a Ele, de obedecermos à vontade dEle. Então, que ao participarmos desse momento, ao bebermos o vinho e comermos o pão, que nós façamos essa declaração de que sim, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, de que sim, nós antes estávamos regidos aí pelo império das trevas, mas que hoje nós já não estamos no império das trevas, que hoje nós estamos debaixo do senhorio e do reinado do Senhor Jesus, para que sirvamos a Ele, para que vivamos para Ele, para que as nossas práticas sejam práticas do bem e não do mal, sejam práticas de bênçãos e não de pecados. O Senhor, Ele nos ajude, que Ele possa nos conceder a cada dia a superabundante graça dEle, para vivermos para Ele. E enquanto partimos o pão, eu gostaria de orar com os irmãos, aquele cântico, como posso eu esquecer que me compraste, Senhor, para te seguir, para te servir, como posso eu esquecer? Porque foi esse o objetivo da obra da cruz, e que nós lembramos hoje, é que Cristo nos comprou para segui-lo e para servi-lo. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos. Mais uma vez, pedimos que a luz do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas. Senhor, se temos preferido obedecer à nossa carne, se temos preferido obedecer às paixões da nossa carne, queremos, de maneira muito sincera, pedir perdão ao Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes nos falta sim a compreensão de que a obra do Senhor ela é algo muito maior do que nós podemos compreender, e que o Senhor tem tido esse desejo de nos conquistar cada dia mais para o Senhor. Senhor, fale-nos continue nos falando através desse momento, através destes elementos. Senhor, cative nosso coração, a nossa vida para Ti e somente para Ti. Que todo o nosso coração, Senhor, que toda a nossa energia, que toda a nossa força, que todo o nosso tempo, todo o nosso entendimento, seja tudo dedicado ao Senhor e tenhamos uma vida santificada a Ti, porque o Senhor morreu na cruz, porque o Senhor derramou o Teu sangue, para que pertençamos a Ti, para que hoje tivéssemos um dono, para que hoje tivéssemos um Senhor amoroso, um Senhor que se preocupa conosco, um Senhor que se preocupa com a nossa saúde espiritual. Obrigado porque o Senhor é essa pessoa e fazemos memória de Ti nessa manhã e memória da Tua obra. Temos alguns visitantes aqui no nosso meio e reforçando, que esse momento que participamos, que fazemos rotineiramente aos domingos, nós fazemos porque foi um momento orientado e instituído pelo nosso Senhor. Entendemos que, fazendo isso, nós temos também a nossa fé renovada, nós temos essa mensagem
da salvação renovada nas nossas mentes, nos nossos corações. E ao fazermos isso, nós reconhecemos que é uma obra grandiosa demais para pertencer a esse grupo ou para pertencer a qualquer grupo espalhado nessa terra. É algo que foi instruído pelo próprio Senhor Jesus. E por isso nós fazemos isso, e o Senhor Jesus, Ele tem convidado como anfitrião a todos aqueles que pertencem a Ele, a todos aqueles que já creram no nome dEle, já creram no poder dEle, no senhorio dEle. Todos estes são convidados a participar desse momento e celebrar que Jesus Cristo morreu na cruz e que ressuscitou.